Esta é a Sala do Consumidor. Este espaço tem como objetivo apresentar algumas informações referentes aos cuidados que devemos ter ao adquirir ou consumir determinados produtos, bem como quais impactos nossas escolhas trazem para o meio ambiente, para a economia local e para a saúde das pessoas. Atualmente, é comum escutarmos em diversos meios de comunicação notícias, anúncios ou campanhas que propõem a adoção de hábitos alimentares mais saudáveis, que proporcionem uma vida mais equilibrada. É comum também vermos nas gôndolas e prateleiras de supermercados uma infinidade de produtos light, diet ou funcionais, que na maioria das vezes estão associados à imagem de alimentos saudáveis e que proporcionam a vida mais equilibrada de que tanto se fala. O consumidor deve ficar atento, pois algumas embalagens que deveriam deixar claro o uso para o qual o alimento é destinado acabam passando uma falsa imagem do que eles realmente são. Por exemplo, o termo light só deve ser utilizado para produtos que possuem redução de 25% de uma ou mais substâncias, quando comparado à composição de um produto normal do mesmo gênero. Essas substâncias podem ser calorias, colesterol, sódio, proteínas ou até mesmo gorduras. Sua imagem é associada geral e erroneamente à dos produtos diet ou dietéticos, que é o termo utilizado para classificar alimentos que não possuem um determinado tipo de substância. Alimentos dietéticos são destinados a pessoas que não podem incluir em sua alimentação determinados nutrientes, como é o caso, por exemplo, de pessoas com diabetes mellito do tipo 1. Essas pessoas só devem consumir porções controladas de açúcar, uma vez que seu organismo não produz quantidade suficiente do hormônio insulina, responsável pelo metabolismo dos açúcares, a glicose, no organismo. Para algumas dessas pessoas, a ingestão acidental de produtos que contenham açúcar pode trazer graves consequências. O mesmo é válido para pessoas com hipertensão, pressão alta, que devem praticar uma dieta com baixas quantidades do elemento sódio, Na, encontrado principalmente no sal de cozinha, cloreto de sódio, NaCl. O sódio, embora mais comum em alimentos salgados, pode ser encontrado também em alimentos doces, como é o caso de biscoitos recheados e refrigerantes. Até mesmo os chamados refrigerantes zero, que embora tenham zero teor de açúcar e calorias, possuem sódio em sua composição. Poderíamos citar ainda as advertências necessárias nos produtos que possuem glúten em sua composição, em função das pessoas com doença celíaca, ou ainda dos produtos com lactose, para as pessoas que têm intolerância a esse tipo de glicídio, açúcar. Como seria impossível para o consumidor fiscalizar a fabricação e composição desses alimentos, o governo e o Ministério da Saúde criaram a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é o órgão responsável por registrar, fiscalizar e criar normas de controle e utilização de todos os tipos de produtos e serviços que possam afetar direta ou indiretamente a saúde das pessoas. Estes produtos ou serviços podem ser desde alimentos, medicamentos, cosméticos, produtos de limpeza, equipamentos hospitalares, vacinas, serviços de laboratório ou até mesmo os agrotóxicos. A Anvisa também exerce o papel de órgão fiscalizador. Cabe às vigilâncias sanitárias estaduais e municipais o papel de fiscalizar, informar e educar as pessoas quanto aos procedimentos e cuidados que devem ser tomados quanto à manipulação e consumo de produtos que possam afetar a sua saúde ou a de terceiros. O consumidor deve ficar atento, pois embora esses órgãos sejam responsáveis pela fiscalização, é ele, o consumidor, quem está mais próximo do possível problema e, consequentemente, é o primeiro que pode ser afetado por ele. Desta forma, o cidadão deve estar informado sobre alguns fatores que devem ser sempre observados ao se adquirir ou consumir um produto ou utilizar um determinado serviço. A primeira coisa que um consumidor deve observar em um produto quando vai consumi-lo são o rótulo e a data da validade do mesmo. Todo produto destinado ao consumo humano e animal, seja ele alimento ou medicamento, deve trazer gravado na embalagem sua data de validade. Os prazos de validade de cada produto variam em função da perecibilidade, facilidade que o produto tem para estragar,
seu tipo de embalagem, composição e forma de armazenamento. Em um supermercado, por exemplo, quando compramos um produto congelado, devemos sempre observar a temperatura indicada no termômetro do freezer. Segundo as normas da Anvisa, um produto que é vendido congelado deve estar sempre em uma faixa de temperatura que varie de menos 18 graus Celsius a menos 16 graus Celsius. Já produtos vendidos como resfriados devem ser conservados em temperaturas de 6 graus Celsius a 8 graus Celsius. Produtos que deveriam estar, mas não estão em suas faixas de conservação, não devem ser consumidos, pois as condições de seu armazenamento comprometerão sua qualidade, favorecendo sua contaminação ou decomposição. Uma dica importante é sempre observar se não há água escorrendo de dentro do freezer ou refrigerador, ou mesmo formação de gelo em seu interior, que são indicadores de que os equipamentos podem ter permanecido desligados por um período de tempo. Já para os produtos enlatados ou em embalagens Tetra Pak, devemos sempre estar atentos para possíveis amassados. No processo de fabricação dessas embalagens, é aplicado um tipo de verniz em suas paredes internas. Por isso, se a mesma receber uma pancada e amassar, o verniz em seu interior trinca, possibilitando a contaminação do alimento, comprometendo sua qualidade. De maneira geral, devemos ter muito cuidado ao consumirmos produtos envasados, pois se esses não receberem os devidos cuidados em sua fabricação ou manipulação, problemas sérios de intoxicação podem ocorrer. O exemplo clássico é a intoxicação por neurotoxinas produzidas pela bactéria Clostridium botulinum, conhecida mais comumente como botulismo. A bactéria do botulismo está presente em todo o nosso ambiente e é encontrada principalmente no solo. Uma de suas características principais é sua capacidade de se desenvolver em ambientes sem oxigênio. Em função disso, esse tipo de bactéria recebe o nome de anaeróbica. No Brasil já foram registrados diversos casos de intoxicação por botulismo em pessoas que ingeriram palmito em conserva. Isso ocorre pois no processo de colheita do palmito, o mesmo fica em contato direto com o solo, contaminando-se com o Clostridium botulinum, que é naturalmente encontrado no ambiente. Quando o palmito é levado à indústria, ele recebe um tratamento especial que elimina essas possíveis contaminações por bactérias, tornando-o apto para o consumo. A bactéria botulínica, ou seus esporos, não sobrevivem em ambientes com temperatura superior a 121 graus Celsius ou em meio com pH menor que 4,6. Em função disso, é necessário que todo palmito destinado ao consumo passe por um processo de pasteurização e que sua conserva seja feita em meio ácido. De uma maneira geral, sempre que utilizarmos ou consumirmos alimentos, produtos de limpeza, vacinas e medicamentos, devemos observar se os mesmos possuem registro na Anvisa. Produtos que não tenham esse registro não devem ser consumidos, uma vez que sua utilização não é considerada segura, podendo trazer riscos à saúde. O consumidor não deve restringir seus parâmetros de escolha somente aos fatores que atestam a qualidade e segurança de um determinado produto. Quando compramos alguma coisa, independentemente se ela é um alimento, um saneante ou mesmo um eletrodoméstico, é importante lembrarmos quais tipos de recursos naturais foram necessários para a sua fabricação, uma vez que, quanto mais industrializado é um produto, mais recursos são necessários para a sua produção. Além disso, nosso sistema econômico, o capitalismo, é movido pelo consumo das pessoas e, em função disso, as mesmas são estimuladas em consumir a todo momento. Deste modo, não é raro que algumas acabem comprando coisas de que, na maioria das vezes, não necessitam. É pautado nessas reflexões que surge o conceito de consumo consciente. Esse conceito propõe que, antes de adquirirmos um determinado produto, pensemos nos tipos de recursos naturais que são necessários para a sua fabricação, os impactos que sua produção traz para o meio ambiente e sociedade, se os trabalhadores que o produziram foram remunerados de forma justa por seu trabalho e, finalmente, se necessitamos realmente do que estamos comprando. Para auxiliar o consumidor nessa tarefa,
foram criados diversos tipos de selos de certificação. Esses selos geralmente são concedidos às empresas por agências certificadoras, que têm a função de auditar e fiscalizar as empresas que desejam comprovar para seus consumidores que estão seguindo um determinado tipo de propósito. Existem diversos tipos de selos de qualidade, como, por exemplo, os selos de produtos orgânicos, que têm o objetivo de atestar que determinados tipos de alimentos realmente foram isentos do emprego de agrotóxicos em sua produção. Já os selos de certificação florestal, como, por exemplo, o FSC, Forest Stewardship Council, serve para garantir ao consumidor de que a empresa responsável pela extração ou fabricação de um determinado produto de origem florestal se preocupou em fazê-lo de forma ambientalmente correta, socialmente justa e economicamente viável. Existem ainda os selos de Fair Trade, também conhecidos no Brasil como Selo de Comércio Solidário. Esse tipo de selo certifica toda a cadeia produtiva de um determinado produto, garantindo que em todos os seus elos, os produtores recebam a remuneração justa por seu trabalho, possibilitando o desenvolvimento socioeconômico sustentável de suas comunidades, bem como a preservação de seu meio ambiente. Esses são apenas alguns exemplos de como nossas escolhas do dia a dia podem afetar a saúde das pessoas local e globalmente, mesmo que elas participem ou não dos processos produtivos de determinados bens de consumo. A valorização do comércio local, através do consumo de alimentos provenientes de feiras livres locais, em detrimento dos alimentos provenientes de grandes redes de supermercados, é uma boa maneira de fazer com que o dinheiro circule mais localmente. Atualmente, essa é uma tendência global, sendo adotada inclusive como política pública por alguns governos para auxiliar no combate da pobreza, na melhoria da distribuição de renda e na manutenção da segurança alimentar.